Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje o nosso tema, como eu prometi, vamos falar sobre direito do trabalho português para nacionais e imigrantes. E hoje eu quero trazer para vocês esse tema muito importante, um tema inicial, mas que todos nós devemos ter ciência, que é sobre o contrato de trabalho e a presunção de sua existência. Para ser mais preciso, nós precisamos ir ao artigo 11º, ao artigo 11 do Código de Trabalho de Portugal. Lá, o artigo 11 vai definir o contrato de trabalho como aquele pelo qual uma pessoa singular, então uma pessoa física, uma pessoa de carne e osso, nós, ok? Nos obrigamos, mediante retribuição, ou seja, tem que ter uma contraprestação, tem que ter o pagamento para essa pessoa física. Esta pessoa física, então, mediante retribuição, se compromete a prestar a sua atividade, o seu serviço. Então, a pessoa física que recebe a retribuição, ela vai prestar serviço para outra pessoa ou outras pessoas. E aqui entra a figura que o Código de Trabalho de Portugal também trata da pluralidade de empregadores. Então, o empregador pode ser a pessoa física ou uma pessoa coletiva, isoladamente ou mais de uma pessoa coletiva, por isso pluralidade de empregadores. E essa pessoa física, então, ela presta o serviço mediante retribuição para uma outra pessoa ou outras pessoas, no âmbito da organização e sob a autoridade desta ou destas pessoas. Aí entra a questão da subordinação que tem o trabalhador, o empregado, para com o empregador. Então, esses são os elementos essenciais de configuração de um contrato de trabalho. Porém, o que pode acontecer? Não raras vezes, ok? Há uma modificação substancial nessa relação por parte daquele que contrata. Para ser mais preciso, é muito comum que algumas empresas, que alguns empregadores solicitem que os trabalhadores abram uma atividade nas finanças para prestar serviço como se fosse um autônomo. E aí vai emitir recibo verdes, embora essa pessoa seja um empregado de fato e de direito. Porém, a empresa, o empregador, não reconhece essa condição. Por isso que, diante das circunstâncias elencadas no artigo 12 do Código de Trabalho, nós vamos presumir a existência do contrato de trabalho, a presunção de laboratividade. E lá o artigo 12 do Código estabelece algumas premissas que, se presentes, vão, portanto, gerar essa possibilidade de reconhecimento da existência do contrato de trabalho. Claro que tem que ter uma medida própria judicial, que é a RET, Ação de Reconhecimento de Contrato de Trabalho. Mas vamos ver o que diz o Código, então, lá no artigo 12. Basta, se você quiser acompanhar, pegar o Código de Trabalho. O artigo 12 diz com muita clareza que presume-se a existência do contrato de trabalho quando, na relação entre a pessoa que presta uma atividade e a outra ou outras que recebem, que são beneficiadas pela prestação da atividade, pela prestação do serviço, se verifiquem algumas das seguintes condições. Não precisam ser todas, mas algumas. Podem ser 2 ou 3, isso vai depender de cada caso, tem que ser analisado individualmente. Então, se você é um trabalhador aqui em Portugal que está nesta situação, você pode, obviamente, procurar um advogado especialista na área de direito laboral para com ele conversar e ele, assim, vai te dizer, olha, aqui há realmente uma presunção de existência de contrato de trabalho. Por quê? A atividade é realizada em local pertencente ao beneficiário ou beneficiários da prestação de serviço, que é por ele ali determinado, ou os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertencem ao beneficiário da atividade, ou vai depender da situação. O prestador da atividade observe horas de início e de termo da prestação, que é determinada aí pelo próprio beneficiário, pelo empregador, por aquele que recebe, por aquele que
assume ali a prestação de serviço, ok? Que vai se valer dela, ou que seja paga com uma determinada periodicidade, uma quantia certa ao prestador como uma contrapartida, né, da prestação de serviço. Nós vimos a retribuição lá no artigo 11 do Código de Trabalho como uma premissa fática jurídica da existência de contrato de trabalho. E por fim, que é a letra F, o prestador da atividade ele desempenha função de direção ou de chefia na estrutura jurídica da empresa. Então esses são os elementos que vão gerar a presunção da existência do contrato de trabalho, ok? Espero que tudo tenha ficado muito claro. Se você tiver qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou ter um prazer de sanar a sua dúvida. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, mandar o link do vídeo para os seus amigos que trabalham em Portugal para que eles possam conhecer o ordenamento jurídico trabalhista português. Um forte abraço e até a próxima!